Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando nos seus estudos de língua portuguesa. Lembrando que esses vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na sua escola. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho dos sinais de pontuação. Nós vimos para que eles servem e trabalhamos vários exemplos, para que você melhore a sua escrita cada vez mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um gênero textual, dos mitos. Para começar, a gente vai falar um pouquinho do que é esse gênero, vamos conceituar. E vamos falar também da diferença entre mito e lenda. Você se lembra qual é? Os mitos são relatos fantásticos de tradição oral, geralmente protagonizados por seres que encarnam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. E qual é a diferença entre mito e lenda? Existe uma diferença bem sutil. O mito é caracterizado por personagens e eventos mágicos que não podem ser comprovados como verdadeiros. Já a lenda é uma narração escrita ou oral, na qual os fatos históricos eles foram modificados, ampliados pela imaginação popular ou pela imaginação poética. Algumas lendas. Bom, lendas do nosso folclore brasileiro que eu tenho certeza que você conhece. Curupira, Iara, Mula Sem Cabeça, Lobisomem, Saci Pererê, Cuca e Boto Cor-de-Rosa. E os mitos? Você conhece alguns mitos? Você já estudou sobre mitologia grega? O que você sabe a respeito deles? Vamos falar um pouquinho de alguns? Bom, primeiro, mito de Narciso, de origem grega, explica o conceito da psicologia do narcisismo. Você já ouviu essa expressão? Que se refere ao amor que uma pessoa pode adquirir por ela própria. O mito diz que quando Narciso nasceu, o oráculo disse que Narciso seria belo e teria uma vida bastante longa, mas para tanto não poderia ver seu próprio rosto. Rejeitado por uma ninfa que estava apaixonada por ele, a ninfa lhe lançou um feitiço fazendo com que Narciso ficasse debruçado no rio, admirando a sua beleza até a sua morte. Mito de Aquiles. O mito grego de Aquiles dá origem à expressão calcanhar de Aquiles. Você já ouviu falar isso? O que isso quer dizer? Indica o ponto fraco de alguém. Segundo a história, para tornar Aquiles imortal, sua mãe o mergulhou num rio que banha o inferno. Mas o fato de o ter segurado pelo calcanhar fez com que essa parte do seu corpo ficasse vulnerável. Assim, na guerra de Troia, Aquiles morreu ao ser atingido por uma flecha na zona do calcanhar. Mito da Fênix, de origem egípcia, representa o recomeço e a esperança. A história conta que a fênix era uma ave muito bonita que ardia em chamas e voltava a ressurgir das cinzas igualmente bela, ou seja, uma ave que ressurgia, que sempre renascia. Vênus. A deusa do amor e da beleza é equivalente a Afrodite na mitologia grega. Existem duas teorias sobre a origem da deusa. A primeira diz que ela foi gerada pelas espumas do mar dentro de uma espécie de concha. Outra afirma que a deusa é filha de Júpiter e Dione. A deusa Vênus era esposa de Vulcano, porém mantinha relações extraconjugais com Marte, o deus da guerra. Ela possuía um olhar vago, os seus olhos eram o ideal da beleza feminina. Ela possuía um carro puxado por cisnes. Os romanos se consideravam descendentes de Vênus, já que Enéas, o fundador mítico da raça romana, era filho de Vênus com o mortal Anquises. E o mito da caixa de Pandora? Você conhece essa história? Te convido então a assistir um videozinho que vai falar um pouquinho mais sobre esse mito tão interessante. Você já ouviu falar desta palavra, mitos? Sabe o que significa mitologia? Por acaso já assistiu algum filme ou alguma série que trata sobre a mitologia? Ou talvez até um livro, um jogo de videogame ou uma história em quadrinhos? Bom, para o vídeo de hoje, para que a gente compreenda esse gênero textual, para que a gente compreenda como funcionam os mitos, de onde eles vêm e para que eles servem, eu trouxe um texto de exemplo para que a gente consiga compreender melhor o assunto. O texto que eu trouxe é um mito que surgiu há muito tempo na Grécia Antiga. O seu nome é A Caixa de Pandora. Vamos ler este curto trecho que resume o mito A Caixa de Pandora e depois vamos tentar compreender algumas características dos mitos, de onde eles vêm, por que eles vêm, o que eles contam, enfim. Vamos primeiro conhecer essa história
e depois passamos para o conteúdo da aula em si, tudo bem? O mito, a caixa de Pandora que eu trouxe para a gente, começa desse jeito. Pandora recebeu uma caixa dos deuses e eles disseram que nela haviam presentes especiais, mas que ela não tinha permissão para abrir. Pandora tentava domar a sua curiosidade, mas não conseguiu se conter e abriu a caixa. De lá saíram todas as doenças e dificuldades do mundo que os deuses haviam escondido. Pandora então ficou com medo e tentou fechar a caixa o mais rápido possível, fechando dentro dela a esperança. Bom, o que você achou do mito da caixa de Pandora? Existem muitos outros que você pode procurar por aí, que, como eu disse, hoje em dia a gente consegue encontrar tanto em formatos de livros ou história em quadrinhos, como em formatos de filmes ou séries. Uma maneira de você se aprofundar mais nas histórias que você lê ou nos filmes que você assiste é comentando com seus amigos ou com seus familiares, conversando sobre o que você assistiu ou sobre o que você leu, apontando aquilo que você gostou ou aquilo que você não gostou. Dessa forma, você vai conseguir sempre saber aquilo que mais te interessa, aquilo que mais te atrai para uma leitura, podendo também compreender ainda melhor aquilo que você está lendo. A gente vai, então, passar para a próxima parte do vídeo para tentar compreender as diferentes características que fazem de um mito, e não outro tipo de narrativa, outro tipo de gênero textual. Bom, uma das primeiras características que sempre podemos encontrar nos mitos é que ele possui uma temática que revela a cultura e valores de diferentes povos. No caso da Caixa de Pandora, nós temos um mito grego, um mito que representa as crenças do povo grego antigo. Os mitos gregos contam a história de deuses, de heróis, semideuses e monstros, e tentavam transmitir respostas e explicações sobre o mundo. No caso do mito da Caixa de Pandora, ele tentava transmitir para a sociedade grega daquela época a origem das doenças e de todas as dificuldades do mundo, como se fossem uma punição dos deuses. Além disso, eu acho importante ressaltar também que os mitos gregos que temos hoje, que surgiram há muito tempo na Grécia Antiga, são um patrimônio da humanidade. Isso por serem muito importantes para a literatura e para a cultura mundial como um todo, já que os mitos gregos não eram apenas histórias que os gregos contavam entre si, mas uma maneira de compreender o mundo, de compreender a própria cultura e os próprios valores. Eram histórias contadas oralmente, na maioria das vezes, sem a necessidade de uma escrita e que passava de geração para geração, criando, assim, uma tradição oral, ou seja, as histórias que hoje nós temos muito facilmente em livros, em histórias em quadrinhos, eram contadas e só chegaram até nós, hoje em dia, por conta da tradição oral, por conta do costume de se contar histórias, transmitindo para cada geração. Um dos motivos destes mitos serem, na maioria das vezes, transmitidos através da oralidade e não através da escrita, era que eles eram muito populares, ou seja, eram histórias de toda uma população que na época não tinha a condição de saber ler e escrever vastamente. Assim, a tradição oral era muito mais presente entre as pessoas. Que legal, muito interessante o mito de Pandora, não é mesmo? Bom, vamos retomar então. Os mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e dos seres humanos. Os mitos se utilizam de muita simbologia e personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Esses componentes são interligados com fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. O objetivo principal do mito era transmitir conhecimento e explicar tudo aquilo que era importante na vida das pessoas. A mitologia é o nome que se dá à ciência que estuda um mito, as suas origens e os seus significados. Você já pesquisou sobre a mitologia grega? É muito interessante. Ela tem cada um dos seus deuses do Olimpo uma representação de aspectos psicológicos do comportamento humano ou de uma força da natureza. Te convido a pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tenho certeza que você vai gostar. Essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos do gênero textual mito. Espero que você tenha gostado
e até a próxima!